Olá, galera do canal Zico 10, a gente está de volta aqui falando de Copa do Mundo, agora já no meio da competição. A gente viu um começo de Copa do Mundo estranho, porque uma das piores seleções dessa competição abriu, por ser a dona da casa, que foi o Catar, uma decepção muito grande. Equador podia ter, se forçasse mais o jogo, podia ter enfiado uma goleada, mas fez só 2-0. Aliás, 2-0 está sendo um placar, talvez que mais se repetiu durante essa fase até agora. No outro jogo do grupo, Holanda ganhou de Senegal, também de 2-0, mas passou um sufoco. Fez o primeiro gol numa falha do goleiro, e um goleiro muito experiente, que é o Mendy, e depois um outro no finalzinho. E sem o Mané, que a gente falou aqui, até esperava, colocamos para ser um dos melhores aí da competição, porque é um jogador espetacular, é um jogador referência, ele estando em campo muda um pouco a questão da parte ofensiva do Senegal. Então, é uma pena, o Mané não está jogando essa Copa do Mundo. O Senegal fez uma boa partida, então eu acho que aí a briga Holanda, Senegal e Equador, tá boa. E no outro grupo, Inglaterra, Estados Unidos, País de Gales e o Irã. Fiquei abismado com a derrota de 6-0, 6-2 da Inglaterra, porque eu acompanhei o Irã na Copa, nas eliminatórias. Então, não é um time para levar de 6. Alguma coisa aconteceu. E a Inglaterra muito bem, que eu considero uma das favoritas, não deixou por menos, uma juventude que veio com tudo, assim como a do Brasil, e goleou e tal, e merecidamente, os 6 foram merecidos, e o Irã ainda conseguiu fazer 2 gols. No outro jogo, País de Gales e Estados Unidos, um jogo muito fraco, País de Gales muito mal, e acho que essa briga aí nesse grupo vai ficar entre Inglaterra, a meu ver, classifica em primeiro, e Irã e os Estados Unidos vão brigar pela outra vaga. Grupos C e D, de seleções fortes, apontadas como favoritas, grupo da Argentina, grupo C, o grupo D da França, mas uma vitória inesperada, não zebra, porque eu já cansei de falar aqui que eu aboli a palavra zebra, a palavra surpresa do futebol. Cheguei a dizer que nas eliminatórias asiáticas, nesses últimos anos, a Arábia vinha muito mal, não classificava, e nessa última ela cresceu de uma maneira muito boa e deu um trabalho da Argentina. Jogando num futebol antiquado, de linha burra. E eu não entendo como a Argentina, com jogadores com experiência, jogadores técnicos, não aproveitou isso. Eu não sei se houve menosprezo, porque fizeram um primeiro tempo com muita facilidade, toda hora chegando na cara do gol, tiveram gol anulados, e bem anulados, por sinal, mas uma facilidade grande de chegar na cara do gol. E de repente tomaram 2 gols e se assustaram, e depois não conseguiram construir mais, não conseguiram realizar boas jogadas e perderam o jogo. Então é um problema para a Argentina, que, dependendo do próximo jogo, pode até ser eliminada já no segundo jogo, assim como num outro grupo, a Alemanha. Então eu acho que esse grupo da Argentina teve depois Polônia e México, que são 2 adversários fortes, jogo muito fraco, e a Polônia teve um pênalti com o Lewandowski, que perdeu, que poderia mudar a história do jogo. Então, tá tudo aberto, todo mundo tem chance aí de classificação nesse grupo pela derrota da Argentina. No grupo D vem a França, que começou, apesar de todos aqueles desfalques, mas tem uma seleção muito boa e muito forte. Começou insegura, sofreu um gol, mas teve tranquilidade, mostrou a experiência e virou o jogo, fazendo 4 e ainda
Só nesse jogo o Mbappé poderia já estar na frente na artilharia, ter feito aí uns 3 gols. Perdeu 2 incríveis que ele não costuma perder. No outro jogo, que foi a Dinamarca com a Tunísia, deixaram muito a desejar. Então, a meu ver, a França classifica e Dinamarca e Tunísia estão no páreo, vão disputar a outra vaga. Não gostei do time da Dinamarca, não gostei, a Tunísia foi para cima, não respeitou e poderia, inclusive, ter ganho o jogo. Então, esses grupos se cruzam. A Argentina, se classificar, pode pegar a França, até sendo o segundo grupo, a França sendo o primeiro. Então, a situação dos hermanos está meio complicada. Grupos E e F, no meu modo de ver, não tem nenhum favorito, nenhum candidato à Copa, que no meu caso, apesar de ter Alemanha e Bélgica, e Alemanha no grupo E e a Bélgica no grupo F. A vice-campeã do mundo, né, com a Croácia, também no grupo F. Uma decepção, o jogo da Croácia, não teve nem chute a gol quase, impressionante. Croácia e Marrocos, Marrocos pressionando e tal, se tinha uma seleção que merecia ganhar, era Marrocos, no grupo F. E a Bélgica, outra decepção, impressionante como é que o Canadá massacrou e o Canadá teve um pênalti que se faz ali, ia deixar os belgas bem mais assustados ainda. E foi uma pena e acabaram levando um gol no segundo tempo e o Canadá desperdiçou muita chance, desperdiçou a chance de ganhar. Então, nesse grupo aí, a meu ver, está tudo aberto também. No grupo D da Alemanha, que aí vai... não vou nem puxar o saco, puxar a brasa para minha sardinha, que é o Japão, porque o Japão, ele jogou 25 minutos de futebol só. O Japão entrou com um tipo de jogo para respeitar demais a Alemanha. A Alemanha fez 1-0, teve oportunidades, o goleiro do Japão fez defesas incríveis, e aí o treinador da Alemanha substitui o melhor jogador da Alemanha. E o treinador do Japão substitui 2 jogadores, botando o time mais ofensivo. Com isso, o Japão começou a dominar, empatou e virou merecidamente. Então, para mim, não é zebra, para mim é um resultado, talvez, para muitos inesperado. O empate aí vai bem, mas a Alemanha teve oportunidades para ganhar o jogo e até com placar mais dilatado. Então, nessa Copa do Mundo, até agora, o que está dando para notar é isso, aquelas frases antigas, não tem mais bobo no futebol, quem não faz leva. Está acontecendo, e aí a gente não pode deixar isso de lado. Então, está tudo aberto, os 2 grupos estão abertos. A minha preocupação é como a parte mental do japonês vai se sustentar depois de uma vitória. Muita euforia, e agora pega uma Costa Rica que vem de uma goleada, né? Que a Espanha, para mim, foi, junto com o Brasil, os 2 melhores times dessa primeira fase, independente de se o adversário é fraco ou não é fraco, mas é a intensidade, é o ritmo de jogo. Fez gol, manteve o mesmo padrão, foram 90 minutos de uma aula de futebol que a Espanha deu ou 90 minutos de uma aula de futebol que o Brasil deu. Então isso é que é importante, isso é que te torna favorito. Quando você está bem e confiante, não tem time fraco, você passa por cima, atropela, e a Espanha fez isso e me deixou assim num daqueles 4, porque há muito tempo que eu não vi a Espanha jogar, não tinha colocado entre os 4 finalistas, mas agora estou na dúvida entre Espanha e Argentina, porque França, Inglaterra e Brasil continuam naqueles nos meus 4 em termos para ir para a final da Copa do Mundo. Nos 2 últimos grupos, né, que vão se cruzar na outra fase,
Brasil, Sérvia, lá, Camarões, Suíça. Brasil, uma partida espetacular, né? Do início ao fim, marcação firme, não dava espaço, a Suíça cortava a bola, eles iam lá e antecipavam, não deixaram, o Alisson foi um espectador do jogo. E dois ou três escanteios lá, mais nada, porque os caras são altos, mas a Sérvia me decepcionou pelo fato de que todo mundo, é um time ofensivo, vai dar trabalho à defesa do Brasil. O Brasil não deixou ele jogar. Senti uma Sérvia amedrontada, com medo de levar goleada e tentando levar o jogo para o empate e tentar decidir nos outros jogos. Então, acho que essa foi uma tática que o Brasil deu. E aquele gol que foi amadurecendo, com tranquilidade, o time sem se enervar, as jogadas saindo pelos dois lados. Chegou lá, Brasil, aí saiu o primeiro gol, saiu o segundo, poderia ter saído o terceiro. Os jovens aproveitaram muito bem. Um dos jovens teve a oportunidade de se consagrar, que foi o Rafinha, que teve as melhores oportunidades, também criadas por ele. A gente tem que levantar isso. O cara fez uma boa partida, mas as chances de gol sempre apareceram com ele e acabaram nos pés da decisão do Richarlison. Aliás, que gol, né? Que gol! Um golaço, não pelo voleio em si, mas a rapidez de raciocínio, porque o Vinícius meteu um 3 dedos, ele dominou, a bola subiu e ele imediatamente arrumou uma condição de poder dar aquele voleio maravilhoso, um dos gols mais bonitos, e acho difícil que possa ter outro. Não foi da mesma forma, que eu não dominei a bola em 82, foi direto, o Leandro cruzou, eu me posicionei e dei o voleio, mas o dele foi espetacular pelo domínio de bola. Ele dominou, a bola caiu atrás e ele, né, fez aquilo que talvez muita gente não esperasse que fosse acontecer. Então, palmas, grande pombo, foi demais, espetacular. E fico feliz porque você foi criado por um dos pupilos meus, não do Flamengo, mas que eu levei lá para o Kashima, o Regis, que tem a escola de futebol no Espírito Santo, em Nova Venécia, e você saiu de lá. Então ele te levou para o América Mineiro e você é quem você é quem você é. Já esteve aqui com a gente no canal Zico 10, muito simpático, um cara divertido. O sonho de chegar na principal desde criança, e agora mesmo o Tite até falou meu nome numa entrevista aí, então fiquei muito feliz. Já estava focado nos meus treinamentos, nos meus jogos, e depois que ele falou isso, criou uma certa expectativa para mim. Então fiquei muito feliz e continuei trabalhando forte lá no Adif. E merece, por tudo que você fez já no futebol, né? Passou aí a dificuldade de poder ir para a Copa e estrear dessa maneira. Parabéns, a gente só tem que aplaudir. E torcer muito para que o caso do Neymar não seja grave, que pelo menos se ele ficar de fora dessas duas partidas, o Brasil classificando, ele entra na outra fase. Aconteceu isso com o Zidane em 78 e depois o Zidane acabou decidindo a Copa do Mundo em 98, aliás, contra o Brasil. Então, Brasil muito bem. O outro jogo, Suíça e Camarões, jogo complicado, difícil. A Suíça com um esquema diferente, mais ofensivo, mas acredito que contra o Brasil deva jogar de outra forma, fazendo uma marcação mais forte, botando jogadores de mais marcação no meio-campo do que jogou contra Camarões. No outro grupo, Uruguai, uma decepção, incrível, né? Os dois grandes jogadores de tantas Copas e de tantas vitórias para o Uruguai, Cavani e Soares, não apareceram. Uma pena que o nosso melhor jogador aqui no futebol brasileiro, do Flamengo, Arrascaeta, não tenha sido usado. Pelo que eu sei, ele vinha tendo uns problemas no Flamengo. O Flamengo poupou ele de alguns treinamentos, mas pela entrevista dele, parece que ele disse que estava zerado. Foi opção do treinador não ter colocado ele. O Uruguai teve boas chances, bola na trave e tal, mas futebol muito fraco, tanto do Uruguai como da Coreia. Enquanto tivemos um jogo maravilhoso entre Portugal e Gana,
principalmente no segundo tempo, depois que saiu o primeiro gol, abriu tudo e aí todo mundo fazendo gol daqui e ali. E palmas para o nosso pai, o nosso Portuga, o Cristiano Ronaldo, que bate um recorde que eu acho que dificilmente vai acontecer. O cara jogar 5 Copas do Mundo e fazer gol em todas elas. E o Cristiano Ronaldo é aquilo, né? Ele, na seleção de Portugal, ele não precisa criar. Os outros têm que criar para ele, porque ele bota para dentro. E, no meu modo de ver, tá? Aquela discussão, não foi pênalti. Para mim foi pênalti. Porque se aquele lance fosse em qualquer outro lugar do campo, o juiz dava falta. Então, porque é dentro da área, não vai dar falta. Ele tocou na bola antes. O que vai se fazer? O cara pode ter ido na bola, mas tocou nele, derrubou ele. Então, para mim foi pênalti, muito bem marcado, e ele foi lá e pimba, e marcou lá mais um gol para a história dele. Então, parabéns. Foi um jogo muito bom, o Gana em nenhum momento desistiu, quase que o goleirão entrega o ouro no final, uma distração. Por isso, Copa do Mundo, você não pode estar desatento, tem que estar prestando atenção em tudo. E o desespero do Cristiano Ronaldo lá fora, quando o goleiro jogou a bola no chão e veio o atacante de Gana por trás. A sorte é que ele escorregou e aí não conseguiu empatar o jogo. Mas aí, ó, Brasil pode pegar Portugal e o segundo pode ser qualquer um. Gana, Coreia, Uruguai. Tomara que Portugal seja o primeiro, Brasil também, para que eles cruzem só mais à frente. A primeira rodada é o seguinte, todo mundo entra um pouquinho tenso por causa de uma estreia, mas ao mesmo tempo sabe que ainda pode ter uma oportunidade mais à frente de se recuperar. Agora, já na segunda rodada, não. Eu acho que os que estão em pior situação, Alemanha e Argentina, porque jogam com a obrigação de vencer. E se perderem, praticamente estão eliminados. Então eu acho que esse é o principal, são as duas seleções principais que psicologicamente podem estar mais preocupadas ali, tensas em relação a seguir na Copa do Mundo. Agora, você tem que arriscar mais, porque sabe que uma derrota pode te tirar e não te dar mais chances. Então eu acho que é uma segunda rodada com muito mais tensão do que relaxamento. Mesmo aquelas equipes. E tem as outras que, já conseguindo uma classificação, podem se segurar ali um pouco e jogar no erro do adversário, na tensão do adversário, porque sabe que se ganhar, já está classificada. A maioria, dificilmente em Copa do Mundo, questão de você fazer 6 pontos, 2 vitórias, na maioria das vezes, o percentual é muito alto, já estão praticamente classificadas. É lógico que alguns grupos têm que estar preocupados com a questão do saldo de gols, porque se empatar, o saldo de gols é o primeiro critério. Então, quem puder fazer, no grupo, por exemplo, da Alemanha, lá da Espanha, os 7 que a Espanha meteu, é difícil uma Costa Rica levar 7 num A e 6 de novo. Vão entrar com a casinha fechada. Então, eu acho que o saldo de gols, os grupos nessa segunda fase têm que estar atentos em relação a isso, que pode ser decisivo para a fase final. Eu lembro que em 82, a Itália, no grupo dela, que tinha Peru, Camarões e acho que Polônia, ela classificou, foram 3 empates que ela teve, mas teve um que ela empatou de 1-1. Então, ela e a Polônia se classificaram. Camarões e o outro que eu não lembro quem era, não classificaram por causa de um gol. Ela classificou porque ela fez um gol a mais. Então, é importante ver como é que o gol tem um significado muito grande numa Copa do Mundo, numa hora de um desempate. Então, todos têm que estar atentos e vão estar atentos para isso. Já vão jogar, muitos vão jogar com o regulamento debaixo do braço. E aí, meu filho, aí é a força mental
é o equilíbrio, é a postura para poder chegar e disputar uma decisão de classificação na terceira rodada. Então, galera, é isso. Com certeza a gente volta para falar e fazer um balanço do que foi a segunda rodada nessa Copa do Mundo de 2022 lá no Catar.